dia, o pároco e também reitor da paróquia Santuário Santo Antônio Além do Carmo, o padre Jailson. Bem-vindo nesta acolhida fraterna, acolhamos uns aos outros. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus o meu amor. Três motivos acalentam meu coração nesta noite e me alegra por aqui estar. Primeiro motivo, porque aqui eu fiz o meu estágio diaconal e depois de ordenado sacerdote, ainda fiquei aqui um mês ainda presidindo e assim ajudando um pouco a comunidade. Segundo motivo que acalenta o meu coração e me alegra é porque esta paróquia, um dia ela fez parte da paróquia de Santo Antônio Além do Carmo, né? Então, do lado direito, nós temos um altar, o primeiro entrando, dedicado a São Cosme e São Damião. A devoção começou lá, infelizmente a imagem foi roubada, mas nós, com fé em Deus, vamos devolver um dia esta imagem, uma réplica dela. E começando a devoção lá, uma devoção forte a São Cosme e São Damião, se achou por bem então criar esta comunidade que virou paróquia e se tornou referência para toda a cidade, já que é a única paróquia dos Santos Cosme e Damião aqui na cidade de Salvador, aqui na nossa arquidiocese. E terceiro motivo, porque sou devoto dos santos mártires Cosme e Damião, carinho muito grande por esses santos que são realmente testemunhas da fé, que preferiram derramar o seu sangue do que negar o Evangelho. Por isso, diz para nós Tertuliano, já no início do cristianismo, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Amém? Irmãos e irmãs, para mergulhar na temática desta noite, que é motivada justamente pelo ano jubilar, o ano da esperança, a palavra de Deus nos conduz, o Evangelho já ouvimos hoje, que dizia para nós: olha, tudo que está escondido deve ser revelado. A luz não pode ser abafada, a luz não pode ser escondida. A luz que Cristo trouxe ao mundo, a luz que Cristo trouxe aos
corações, a nossa vida deve ser justamente anunciada e resplandecer em todos os lugares. Amém? E quero começar com uma citação do apóstolo, grande apóstolo São Paulo, que está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 26 a 28. Diz o apóstolo: de um só homem ele fez toda a espécie humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Assim fez, para que buscassem a Deus, talvez às apalpadelas, e o encontrassem, a Ele, na realidade que não está longe de cada um de nós. E assim continua o apóstolo dizendo: de fato, nele vivemos, nos movemos, existimos, como disseram alguns dentre os nossos poetas, somos até a sua linhagem. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida sem Deus não tem propósito, e uma vida sem propósito não tem significado, e uma vida sem significado não tem esperança. Ora, a vida tem um propósito. Se ela tem um propósito, ou seja, nós existimos, a vida existe para algo, significa que ela tem uma finalidade, ela tem um ponto de chegada, de culminância, de planificação, de realização. Afirmando isso, nós estamos dizendo que a vida é um projeto divino, um projeto de Deus, tem uma finalidade, tendo um propósito. A vida tem um significado, ela não é sem sentido, ela significa algo, ela expressa algo, ela nos transmite algo. E se ela tem um propósito, uma finalidade, e ela significa alguma coisa, nós então temos esperança de alcançar este propósito, esta finalidade, este significado, mesmo que aqui nós caminhemos como nós rezamos na Salve Rainha, nesse vale de lágrimas, mesmo que nós caminhemos aqui em um mundo, irmãos e irmãs, repleto de injustiças, de guerras, violências, maldades, ciúme, corrupção, tudo que não presta, eis que nós temos a esperança de alcançar a finalidade plena da nossa vida, que não é aqui, mas é na eternidade. Amém? Problema, nós tínhamos nos esquecido disso, e muitos andam esquecidos, ou fantasiando que o propósito da vida é aqui, porque se a vida não tem finalidade, eu perco o gosto de viver. Se a vida não tem um propósito, é simplesmente nascer, crescer, se reproduzir, morrer. Então, vamos comer, vamos beber, vamos dançar, porque amanhã vamos morrer. Não é isso? Tem muita gente que pensa assim. Certo dia eu estava vendo uma reportagem, né, de um médico famoso, né, nesse programa que aparece no domingo, né? Eu não vou dizer o nome, né? Para ter propaganda, você sabe o que eu estou falando, né? Muito bem. Ele dizia assim: eu sou ateu e não vejo problema nenhum de que a minha existência seja fruto do acaso, ou seja, que eu vim da evolução, do Big Bang, ou então pelo desenvolvimento de bactérias que vieram em cometas ou asteroides e chegou aqui na Terra, e que minha vida vai acabar também devorada pelas bactérias, vou virar Terra. Eu não tenho nenhum problema com isso, eu digo, eu tenho todos os problemas com isso.
Já pensou? Que tristeza, que desilusão. Mas assim está o mundo, meus irmãos e minhas irmãs. Nós tínhamos nos esquecido de quem somos, para que existimos, para que fomos feitos. E por nos esquecermos de quem somos, da nossa vocação sublime, nós não tínhamos mais esperança. Aliás, não sabíamos o que era esperança, porque a esperança só pode existir quando a vida tem um propósito, quando ela tem um sentido, quando nós sabemos para onde nós estamos indo. É ou não é? Por exemplo, se você sai no meio da rua sem saber para onde você vai, você não tem esperança, ou pelo menos perspectiva de chegar em nenhum lugar. Mas você precisa saber para onde você está indo. Aí você cria uma expectativa de chegar naquele lugar. Lhe cria vontade, lhe cria desejo, lhe cria movimento. Está dando para me entender? Sim ou não? Sim. Mas eu acordei com o meu café da rua, eu não sei para onde eu vou, estou aqui no meio da rua, mas não sei para onde eu vou. Aí você pode dizer o quê? Você é o quê? Maluco, está doido, endoidou. É ou não é? A mesma coisa. Se vivemos aqui e não sabemos para onde estamos indo, por que existimos, qual é o propósito da nossa vida, nós nos perdemos nas coisas do mundo. E aí achamos que a realidade é simplesmente isso aqui. E achando que a realidade é simplesmente isso aqui, eu não respeito ninguém, não amo ninguém, não faço bem a ninguém, não me amo, porque eu não vejo sentido na minha vida, na minha existência. Tanto faz e tanto fez. Está dando para entender, irmãos e irmãs? Mas olha o que diz o apóstolo para nós hoje, que nós acabamos de ouvir, no livro do Atos dos Apóstolos. Primeiramente, ele não está longe de nós. Vocês até hoje caminharam como cegos, as apalpadelas, mas ele de um só homem criou toda a raça humana, estabeleceu o tempo, as estações, para que nós o buscássemos, mesmo que as apalpadelas. Ou seja, sentíamos dentro de nós um desejo de vida, sentíamos dentro de nós um desejo de realização, porque não me diga, por mais que esse doutor ou outras pessoas defendam que a vida é simplesmente nascer, crescer, se reproduzir, morrer. Eu ouvi isso a primeira vez quando eu fiz ciência. Você tem a matéria hoje de ciência, né? Era na quarta série. Aí, ciência, tem isso? Tem isso, né? Aí eu menino, na escola municipal, Cajazeira 1, quando eu falei Cajazeira, Cajacite, né? Aí eu estou lá, menino, na sala de aula, vem a professora, uma negona, ela disse assim: você sabe o que é o ser humano? Eu tinha medo dela, ela não deu medo do meu irmão. Foi. Meu irmão chegou, deu um palavrão na sala de aula. Ela falou assim: eu não ouvi o que você. Vem aqui pertinho. Vem aqui para eu falar uma coisa no seu ouvido, vem aqui. Aí ele foi e acordei o orelha dele. Vai ficar cativo aí até a sua mãe me buscar. Diferentemente das mães de hoje, minha mãe foi lá, deu uma surra no meu irmão, passa para casa, para você nunca mais dar palavrão na sala de aula. Ela fez bem, ela mudou a outra orelha também. Amém? Bem, aí ela disse assim: você sabe o que é o ser humano? Eu menino olhei assim: eu não sei. O ser humano nasce, cresce, se reproduz e depois morre. Eu menino, nem Jesus eu conhecia. Normalmente o Pai Nosso, Ave Maria, ouvi aquilo e fiquei assim: é só isso? Não pode ser só isso. Porque ninguém se conforma com isso. Ninguém se conforma com isso. Nós queremos mais, nós temos fome de vida.
fome e desejo de felicidade, de alegria, porque nós temos fome de vida, porque algo fala dentro de nós que não é só isso aqui, tem que ter mais. Amém? Os animais se conformam, mas nós não nos conformamos, nós nos incomodamos, tanto que a gente quer esticar essa vida ao máximo. É ou não é? Como diz Gonzaguinha, por mais difícil que seja a vida, todo mundo quer a felicidade, quer viver e ser feliz. Mas isso. E repare, certa vez eu estava como capelão no Hospital da Bahia. Já citei esse exemplo. O pessoal lá do santuário vai recordar. E cheguei para celebrar a missa. De repente está o pessoal lá agoniado. Veio a psicóloga, a família, porque tinha uma senhora que já estava para partir e queria a unção dos enfermos. Já tinha chamado toda a família e para o seu tempo de lá, então vou dar unção. E eu olhei para aquela senhora no leito do hospital. Ela usava um aparelho, não sei o nome, que médico deve saber, enfermeiro, é um capacete que usava assim, né? De vidro, uma coisa assim. E ela puxando o ar, tentando respirar, né? Você vê a agonia dela puxando o ar, como se dissesse assim: eu quero viver, eu quero a vida. Não vai entender? Aí eu dei a unção dos enfermos e disse para a família: eu vou rezar agora a missa e vou rezar por ela. Qual é o nome dela? Aí me deram o nome. Vai descer. Quando estou me paramentando, chega a família na porta e disse: para, não precisa mais não, porque ela terminou de partir. Encontrou a vida verdadeira, encontrou a vida que ela queria aqui, encontrou a vida na eternidade. Amém? Amém. Então, irmãos e irmãs, mas aí nesse esquecimento, nesta perdição, nesta loucura que nos encontrávamos, simbolizado ali em Adão, quando se escondeu de Deus. Onde estavas, Adão? Olhei teus passos e me escondi, porque estava com vergonha de ti, porque estava morto. E aí, irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui para nos recordar de quem somos, qual é a finalidade da nossa vida, da nossa existência, e dizer para nós: a vida tem propósito, a vida tem sentido, a vida tem uma meta, e vocês nasceram para a eternidade. E quando Ele veio e nos anunciou isso, eis que a esperança nasceu dentro de nós. Ou seja, a esperança de alcançar esta meta. Mas atenção, a esperança, quando nós falamos aqui, não é um sentimento positivo de que eu vou alcançar uma... Não temos um sentimento positivo que a gente vai para o céu. Nós temos uma certeza que nós vamos para o céu. Amém? Não é uma força de vontade. Pense positivamente, né? Vamos mandar energia para você, vamos dar uma corrente para você pensar positivo. Não é um sentimento, não é uma ideologia, não é uma ideia. A esperança para nós é algo concreto. A fé, a esperança, a caridade, o amor, nós podemos apalpar, é algo concreto, é algo visível. Olha só o que diz a palavra de Deus para nós em 1 João 1, versículos de 1 a 3. Olha o poder dessas palavras, irmãos e irmãs. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos, que apalparam a palavra da vida, porque a vida se manifestou e nós vimos e damos testemunho a vida eterna que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que a nós se manifestou. Isso que vimos, ouvimos, nós vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. Veja só,
a esperança, a fé, a caridade e o amor. É algo que nós vimos com os nossos olhos, é algo que nós ouvimos com os nossos ouvidos, é algo que nós apalpamos, pegamos com nossas mãos no tocante da vida. De quem São João Evangelista está falando, irmãos e irmãs? Ele está nos falando de um sentimento. É uma pergunta. Ele está nos falando de um sentimento? Sim ou não? Sim ou não? Você toca no sentimento? Você apalpa o sentimento? Você vê o sentimento com seus olhos? Você ouve o sentimento com seus ouvidos? Ele não está falando disso. Amém? Ele está nos falando de uma ideia. De que o apóstolo está nos falando é de uma ideia? Eu estou perguntando para a boca, minha gente. Está vendo a entonação da palavra, não? Pergunta tem que ser respondida. E você, como cristão, tem a obrigação de responder isso aqui. Porque você não tem fé. Amém? Vou perguntar de novo. Aquilo que ouvimos com os nossos ouvidos, aquilo que vimos com os nossos olhos, aquilo que tocamos no tocante da vida, porque a vida se manifestou a nós e nós nos anunciamos. O apóstolo está nos falando de um sentimento? Não. Ele está nos falando de uma ideia? Não. Ele está nos falando de quê? De uma pessoa, que é a vida, que é a nossa fé, que é a nossa esperança, que é o nosso amor, nossa caridade. Amém? Deu para entender? Amém? Que não é sentimento, mas é concreto. Nós podemos tocar, e mais, nós podemos saborear, porque nós comungamos o corpo e o sangue dele. E mais, nós sentimos o seu perfume. Amém? Amém. Então, irmãos e irmãs, é algo concreto. É algo que a gente toca. Então, não venhamos, fé para nós cristãos é outra coisa. E porque nós podemos tocar, podemos ver, podemos ouvir, ele veio e nos deu a esperança. Nós esperamos com uma certeza. E por que nós temos certeza? Por dois motivos. Primeiro motivo que nós temos certeza, porque ele, irmãos e irmãs, por amor a nós, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte, ele venceu a desesperança, ele venceu a escuridão, ele venceu o mal, ele venceu o diabo, ele venceu tudo que há de ruim nas nossas vidas, deste mundo. Ele já venceu. Amém? Olha, e nos deu a garantia de que nós vamos receber a mesma coisa que ele alcançou. Eu também vou ressuscitar vocês. Amém? Nós temos então o quê? A certeza, o penhor. E para nos garantir isso, o que é que ele fez? Ele pegou do seu Espírito, do seu Espírito Santo, o Espírito do ressuscitado, e colocou dentro de nós. Amém? Amém? Aí, veja só, daí a esperança para nós. Primeiramente, é com a certeza, porque o Cristo conquistou isto para nós, nos deu a certeza disso. Amém? Amém? Mas por um segundo motivo, porque nosso Senhor não veio a este mundo para nos simplesmente, irmãos e irmãs, nos ensinar algo. Ok? Ele não veio aqui para informar.
Repare que todas as religiões que existem, elas são informativas, né? Elas são dentro de uma categoria de linguagem que a informação ela informa alguma coisa, através do mito, né? Através de uma história, de uma lenda, né? A história dos deuses da mitologia grega, os deuses gregos, não é isso? E as pessoas se enxergam naquela história, não tem a ver comigo, né? Então informa alguma coisa, tá certo? Seja através das lendas, dos contos, através das fábulas, através dos mitos. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos informou algo. Ele nos informou sobre a eternidade, sobre o Pai. Ele veio aqui e disse para nós: olha, eu sou o Filho de Deus. O Pai tem um filho, sou eu. E o Pai vos amou tanto que deu o seu Filho, não para que o mundo se perca, mas que seja salvo por ele, mas também tem o Espírito Santo, que é o amor que procede de mim e do Pai. E eu vou dar para vocês. Amém? Amém? Muito bem. Ele nos informou. E disse ainda mais: olha, o destino de vocês é a eternidade, porque é do agrado do Pai que vocês também tenham a vida, a mesma vida que nós temos na eternidade. Por isso, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês, e depois voltarei para vos tomar, para que aonde eu estejais também os meus servos. Amém? Nos informou. Agora nós sabemos aquilo que tínhamos esquecido. Nós sabemos que a vida tem sentido, sabemos que a vida não veio das bactérias, sabemos que a vida não veio do Big Bang, que a vida não veio dos cometas, que a vida não veio do nada, mas a vida tem sentido, objetivo, meta. Por quê? Porque ela vem de Deus. Amém? Mas aqui está, como diz o pessoal, o lugar que distingue o cristianismo das demais religiões. Porque enquanto todas as religiões somente informam, como também o cristianismo informa, o cristianismo vai algo a mais. Ele nos concede, Ele nos doa, Ele nos dá aquilo que nos anuncia. Está dando para entender? Então, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo não somente nos informa como é o céu, que existe o céu, a eternidade, a salvação, Ele nos dá a salvação. Ele nos dá como posse. Amém? Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Amém? Então nós temos esperança, porque nós recebemos do Senhor, irmãos e irmãs, pela fé, pela esperança, pela caridade, o penhor da salvação da eternidade. Amém? E isso, este encontro, tudo isso nasce de um encontro com uma pessoa que nós podemos ver, tocar, apalpar, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Este encontro, meus irmãos e minhas irmãs, abre para nós uma outra perspectiva. E mesmo diante deste mundo, guerras que nós estamos vendo por aí, ganância, morte, violência, corrupção, a gente olha para a história da humanidade e a gente vê escravidão, extermínio. Nós vemos, de acordo com o tema de hoje, refugiados. Nós vemos imigrantes, pessoas que são expulsas da própria terra para salvar a vida, para não morrer, por causa das perseguições, por causa da discriminação, por causa do medo, por causa da violência, por causa da guerra. Veja, esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, com Deus vivo e verdadeiro, abre para nós a perspectiva de que, diante de tanta escuridão,
diante de tanta coisa ruim, nós temos algo que supera tudo isso, que é a esperança da salvação da eternidade. Quando tudo isso vai terminar, vai passar. Amém? Olha o que diz para nós, irmãos e irmãs, carta aos Hebreus. Vai dizer assim para nós, no capítulo 11, versículo 13 a 16: todos estes morreram firmes na fé, não chegaram a desfrutar das realizações das promessas, mas puderam vê-la e saudá-la de longe, e se declararam estrangeiros e peregrinos na terra em que habitavam. Os que assim falavam demonstraram estar à busca de uma pátria, e se estivessem referindo-se à terra que deixaram, teriam oportunidade de voltar para lá. Agora, porém, eles desejam uma outra pátria, uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso Deus não se envergonhou deles ao chamá-los, e ao ser chamado, Deus então pôs a se preparar para eles uma cidade da eternidade. Veja só, irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a humanidade, nós somos estranhos uns aos outros. Não é isso? Somos estranhos. Só quando nós nos aproximamos que nós nos conhecemos e nos tornamos próximos. Ok? Muito bem. E aqui nosso Senhor Jesus Cristo, a nos trazer esperança, Ele trouxe para nós algo que nos aproxima um dos outros. Ou seja, quando nós temos fé nele, quando nós somos batizados nele, quando nós recebemos o seu Espírito, eis que todas as diferenças desaparecem entre nós, porque nos tornamos todos uma só coisa em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para comprovar o autor e dizer, olha o que diz para nós, carta aos Gálatas. Daqui a pouco eu volto lá em Hebreus. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 29. Com efeito, todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, éramos estranhos, diferentes uns dos outros, somos diferentes uns dos outros, mas éramos estranhos uns aos outros, mas eis que pela fé em Jesus Cristo, todos nós nos tornamos filhos de Deus, ou seja, nos tornamos irmãos. Amém? Vós todos fostes batizados em Cristo e revestidos em Cristo. E aqui, olha que maravilha, não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E eu acrescento, se o apóstolo diz para nós que não há mais judeu e grego, não tem mais separação, que não há mais escravo ou livre, ou escravo e senhor, homem e mulher, porque todos nós recebemos o mesmo batismo e temos a mesma fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso nos tornamos filhos de Deus. Também vos digo, não existe mais estrangeiros, não existe mais imigrantes, não existe mais, irmãos e irmãs, pessoas excluídas e separadas pela cor da pele, pela condição financeira. Por quê? Porque todos nós somos uma só coisa em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente, voltamos agora lá à carta aos Hebreus. Infelizmente, irmãos e irmãs,
O mundo, a sociedade mantém as suas estruturas, mesmo que Cristo tenha tirado tudo isso que nos separa uns dos outros, eliminado o muro da separação, porque nosso Senhor até eliminou o muro que nos separava de Deus. Ele nos reconciliou com Deus e nos reconciliou com toda a humanidade. Agora todos que têm fé nele são filhos de Deus. Não existe mais diferença um do outro, mas nós mantemos no mundo as estruturas de separação que segregam, que exterminam, que matam, que destroem. Não é isso? É ou não é? Muito bem. Por isso diz para nós Carlos Hebreus, volta lá, olha, não temos cidade permanentes aqui, porque eles desejaram uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Ora, se nós temos a esperança, a certeza dessa pátria celeste, onde não há mais judeu e grego, onde não há mais livre e escravo, onde não há mais escravo e senhor, onde não há mais homem e mulher, ou seja, aquilo que é a certeza do futuro ilumina a realidade presente. Em que sentido, irmãos e irmãs? É por isso, como disse o Evangelho de hoje, a luz não pode ser escondida. Aquilo que nós cremos, professamos, tem que iluminar a realidade presente. Por que o cristão quer mudar o mundo? Por que nós queremos um mundo melhor? Por quê? É porque queremos morar aqui? Me diga, é isso? Não, não é porque nós somos revolucionários. Não é porque nós queremos uma revolução social. Não é porque nós queremos, irmãos e irmãs, um mundo sem males, porque nós sabemos que não é possível aqui, ok? Mas porque já temos posse pela fé em Jesus Cristo dos bens futuros, aonde não há mais separação, segregação, aonde não há mais estrangeiros, aonde não há mais imigrantes, aonde não há mais pessoas banidas da sua pátria, porque nós temos posse e certeza dessa eternidade. Nós já aplicamos a eternidade aqui, já passamos a viver aqui, e é por isso que nós não aceitamos e não devemos aceitar os instrumentos, as estruturas injustas deste mundo. Amém? Amém. Para finalizar o que eu estou dizendo, vos cito uma passagem de um escrito do século II do cristianismo, a carta de Ogneto, para você entender o que é que o cristão pensa de si mesmo no mundo. A carta de Ogneto foi uma carta escrita por um cristão anônimo para alguém chamado de Ogneto, para explicar justamente a um pagão, a alguém que não tinha fé, que não conhecia Jesus Cristo, que não conhecia a igreja, porque o cristianismo estava nascendo agora, e havia muito preconceito, muito medo do cristianismo. Então ele escreveu esta carta a Diogneto para explicar o que é o cristianismo, quem é o cristão, que está de acordo com aquilo que nós ouvimos aqui da carta dos Hebreus. Esperamos uma pátria melhor, uma pátria eterna na eternidade. Olha o que diz. Quem é o cristão? Para o cristão, toda pátria estrangeira é sua pátria. Ou seja, onde o cristão está é sua pátria. A nossa pátria onde é? Gente, acorda, vamos aqui. Eu nunca vi uma coisa, vou ficar tocando comigo. Não é? Qual é a nossa pátria? É a sua. É? É ou não é? É, mas não é. Porque essa pátria
é uma pátria estrangeira. Nós fazemos da nossa pátria. Enquanto estamos aqui, é nossa pátria. Ok? E cada pátria, para eles, é estrangeira. Ou seja, estamos aqui e quando estamos aqui é nossa pátria. Porém, somos estrangeiros aqui. Pertencemos a uma outra pátria. Amém? Continua. Quem é o cristão? O cristão casa-se como todos e gera filhos, mas não abandona os recém-nascidos como fazem os padrões. Nós cuidamos dos nossos filhos. Gera filhos como todos, mas não abandona os seus filhos. E nem os mata. Amém? Quem é o cristão? Compartilha a mesa com todos, partilha o pão, mas não o leito. Deu para entender? Sim ou não? Muito bem. Sabe o que é leito? Sabe o que é leito? A cama. O cristão partilha a mesa, mas não o leito. Vivem na carne. Nós estamos na carne. Pega aí o seu braço aí. Tá? Vivemos na carne, mas não vive segundo a carne. Mora na terra. Nós moramos no planeta Terra, mas tem a sua cidadania no céu. Amém? Obedecem às leis estabelecidas pelos governantes, mas com a sua vida superam todas as leis. Se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Nós obedecemos a lei, mas nós vamos além da lei. Amém? Amam a todos. Os cristãos amam a todos e são perseguidos por todos, simplesmente porque amam. São desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e deste modo recebem a vida. Quem perder a vida por causa de mim vai encontrá-la, como São Paulo e São Damião perderam a vida e encontraram por causa de Cristo. Amém? São pobres, mas enriquece a todos, porque partilham o que tem com todos. Carecem de tudo, mas tem uma abundância de tudo. O pouco com Deus é muito. São desprezados e no desprezo recebem a glória. Felizes sois vós quando vos perseguirem, amaldiçoarem e dizerem todo tipo de mal contra vós por causa do meu nome. Alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Amém? Eis aqui o que é o cristão. Deu para entender? Nós caminhamos neste mundo olhando para a pátria onde não há mais injustiça, para a pátria onde não há mais imigrantes, para uma pátria onde não há mais estrangeiros, para uma pátria onde não há mais separação entre judeu e grego, entre homem e mulher, entre escravo e livre, porque todos são em Cristo uma só coisa. E porque nós caminhamos olhando para essa pátria para onde nós caminhamos, nós queremos mudar o mundo e fazer esse mundo melhor. Amém? Amém. Glória ao Senhor.